Hoje é dia de cinema e filmes de terror aqui no programa. Bem-vindos ao Acesso Geral. Estou muito feliz de saber que você está do outro lado acompanhando a gente. E olha, meus convidados são muito especiais. Eles são diretores de curtas e longas metragens e ainda são craques em efeitos especiais. Eu vou conversar hoje com o Rafael Borg, com o Armando Fonseca e com o Capel Furman. Eles vão contar um pouquinho desse trabalho deles, além de trabalharem fazendo a produção de filmes, dirigindo filmes e também os efeitos especiais. Eles têm um reality no Universal Channel muito legal que se chama Cinelab. É um programa que vai fazendo experiências com efeitos especiais. Eles vão contar pra gente, você vai entender. Vai ser um papo muito legal. Acompanha aí com a gente. Aliás, a gente vai assistir um curta deles. É um curta que é A Última Cova. Fica aí no segundo bloco, é um trechinho. E virou também uma revista. É incrível. Tudo que tá rolando na vida deles. Lembrar você rapidinho de casa, não se esqueça, estamos em todas as nossas redes sociais, TV Tech Jundiaí, Facebook, Instagram, Twitter e também tem o nosso canal no YouTube que você pode entrar e assistir a todos os programas. E não vou me demorar aqui, claro, porque já quero saber tudo que rola com eles. Obrigado por terem aceito o convite, Rafael. Obrigado, bem-vindo. Armando, Capel, obrigado por terem aceito o convite aqui do programa. Acho que a gente tem muita coisa para conversar. Queria saber como é que vocês se conheceram antes de tudo, na verdade. Quem estava com efeito especial, quem era diretor de cinema, quem estava estudando, como é que rolou tudo isso na vida de vocês? Resumindo um pouco, porque a história é longa, né? Eu trabalho com cinema desde 97, eu fui enveredando para a área de efeitos especiais, porque eu queria fazer meus filmes de terror, e o cinema estava na época da retomada e tudo mais, cinema de terror nem era tão considerado cinema assim, pelas pessoas que definem o que é cinema. Que era aquele pós-Collor ainda, né? Foi da crise e tudo mais, e a retomada começou em 96, 98, e o cinema começou a ser revisto. Então, felizmente, ao longo dos tempos, o cinema de terror foi ganhando seu espaço. E aí, em 2007, eu conheci o Rafael em um set de cinema. Ele estava fazendo alguma coisa também de efeitos especiais. Eu chamei ele para trabalhar comigo como assistente. Em 2009, ele foi fazer o TCC dele, que era o Desalmados. E aí, no Desalmados, o Armando bateu no meu carro. Eu chamei desalmado, realmente. Eu chamei o Armando para poder ajudar. Tava ajudando, cara. Tava só ajudando, cara. Pois é. Mas eu acho que, em resumo, a gente viu que, apesar das diferenças, os três pensavam igual com relação ao cinema fantástico, a como o cinema deveria ser feito. Então, a gente acabou trabalhando muito junto e tendo muita sinergia entre si, justamente porque os três vieram com referências diferentes, mas a visão de como um set, principalmente de cinema independente, deveria ser, foi quase uma decisão em comum. A gente foi lapidando esse set. E aí, com base nisso, a Boutique Filmes, que é a produtora do Cinelab, entrou em contato comigo em 2012 com a proposta de fazer um reality show sobre não só efeitos especiais, mas também cinema independente, que é meio prepotente isso, mas é uma guia para quer fazer cinema, não sabe como, não tem dinheiro, dá uma assistida. É um guia mesmo, então, de como fazer. Não é um livro de regras, não é faça isso. É só, a gente tem essa solução, vê se funciona para você. A proposta é mostrar que dá para fazer com pouco, né? Se você quiser fazer cinema de fato, é só você dar as caras e ir fazer. Né? Não dá para ficar esperando toda uma estrutura cinematográfica atrás de você sempre, né? Não, eu acho que hoje em dia, com a qualidade de celular e... Né, hoje democratizou muito, assim, a câmera tá fácil, né? Estão fáceis, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Na verdade, basta ter conteúdo e alguma coisa legal para mostrar também. Você não pode fazer de qualquer maneira. Mas eu acho que essa democratização mesmo da comunicação, de vídeo, de como você pode trabalhar com isso, facilitou, né? Isso mudou bastante. Quando eu comecei com o cinema era só o que era em película, só em negativo. Se rodasse em digital, já não era mais cinema. Felizmente, essa ideia mudou e se decidiu-se que cinema não é a mídia, é o conteúdo. Então, se você fizer em digital, em película, não importa a captação, o que importa é o conteúdo mesmo. E hoje em dia, com a democracia de câmeras, não estou dizendo que todo mundo pode rodar com a câmera top, mas dá para rodar com o celular, todo mundo tem um celular. O que importa é o material, é o conteúdo. A gente vê assim, ó, no Cinelab é como se fosse um reflexo do que a gente faz. Então a gente quer mostrar para a galera que mesmo pressionado ali, tendo que rodar rápido e sem dinheiro e tal, tem como você filmar. Não deixe de filmar achando que vai chegar à condição ideal para você filmar. Vai lá e faz seus filmes.
chama seus amigos e faz os filmes. Como é que vocês criam os efeitos especiais? É óbvio que tem coisas que a gente já sabe. Eu tava até brincando com o Capel, falando que eu queria que ele trouxesse uma garrafa dessas que quebram na cabeça. Que eu acho maravilhoso. Eu acho tão maravilhoso. Eu queria ter na minha casa. O dia todo ficar assim, fingindo. Mentira. Mas eu acho surreal isso. Como é que vocês criam esses efeitos especiais? É claro que tem esses que a gente já conhece, tem o sangue, mas vocês vão inventando e vão testando. Como é que funciona tudo isso? O que é mais importante de efeito especial é entender que ele não é o assunto do filme. Então, a primeira coisa é qual a linguagem do seu filme, qual a estética do seu filme e para que serve o efeito daquela cena. Quando ele começa a ser o assunto do filme, você começa a ser obrigado a cada cena ter uma coisa maior. Aí você tem um Transformers no Michael Bay, que a cada cena você precisa surpreender de novo o espectador. Efeito especial não é sobre isso, ele é um suporte, é um tempero para a cena do filme, mas a cena do filme é importante. Então você começa a elaborar o efeito especial a partir da cena do filme. O filme é mais relevante. O efeito especial ele não é para sobressair ao filme, porque senão ele vira o assunto. Mas um filme de terror ele é muito importante. Ele é muito importante, mas ainda assim ele tem que seguir a estética do filme. Então o primeiro passo é qual a linguagem do filme. Aí o segundo passo é qual o orçamento do filme. Dá para fazer com esse dinheiro? Dá, mas aí você vai ter que tomar atalhos ou mudar um pouquinho a sua direção. Você tem a diferença de pouco dinheiro e muito dinheiro é que pouco dinheiro você tem que pensar mais. E o muito dinheiro vai fazendo até dar certo. Então o que a gente pensa para os nossos projetos é preciso acertar de primeira o que eu preciso fazer para a cena funcionar. E só aquilo, eu não preciso criar um circo para impressionar fora da câmera. Então, quando a gente faz os nossos filmes, porque os orçamentos são bem baixos, e eu digo bem baixo mesmo... Bem baixo, mais ou menos, quanto custa um curto, um filme que vocês fazem? É mais ou menos, em média, para a gente ter uma ideia. Não, ele varia desde... vou falar em porcentagem, porque orçamento... Tá bom. Desde 1% a 10%. De quanto custaria realmente. Tá. Mas aí que tá, aí quando você fala de baixo orçamento, você tem que colocar na ponta do papel as pessoas que não estão ganhando dinheiro, ou o que deveria custar X e custa Y. Tá. Então, para saber quanto realmente custa o filme, você tem que considerar isso. Mas as produções menores que a gente faz, a gente consegue ter mais controle. Então, quando eu falo de efeito especial para um filme de baixíssimo orçamento, eu não posso ter licença de fazer um circo, eu não quero impressionar quem está atrás da câmera, eu quero impressionar quem está assistindo o filme. A gente acabou de rodar o Skull, a Máscara de Angar, que é o nosso último longa. Acabamos de sair do set, terminamos alguns dias atrás. E assim, teve muitos efeitos, né, Capo, que funcionaram de primeira. E se não tivesse funcionado de primeira, a gente ia estar rendido, né? Não ia ter muito o que... Sempre tem opção. Só que, assim, quando eu faço o efeito pro filme, pro nosso filme, por exemplo, eu vou fazer... é uma barriga sendo cortada, eu preciso desse trecho, eu não preciso fazer 360 e tudo mais. É diferente quando eu estou fazendo uma publicidade que eu preciso agradar o cliente que está lá para ver o circo do set. Ou até porque às vezes você nem sabe qual que é a estrutura que eles vão filmar, né? Também. Então você acaba tendo que fazer uma coisa maior para disponibilizar possibilidades para a galera filmar. Você Quando dá a gente faz o possibilidades. nosso, a gente já sabe o que a gente vai fazer, então nem sempre o efeito é uma coisa realmente muito grandiosa. Ela é bem pontual e acontece naquele momentinho e às vezes ela é bem sem graça. Né? Tipo, vai escorrer o sangue, mas ele faz parte de um efeito muito maior. Às Cinema vezes. é construção de cena, independente de efeito especial ou um diálogo, você está construindo uma narrativa. Então, no efeito especial, você tem que avaliar ele como uma narrativa. Você está contando uma história, começo, meio e fim, daquele efeito. Mas ele fora de contexto, ele não funciona, ele precisa estar dentro da história. Vamos assistir alguns episódios? A gente tem trechos, na verdade, dos episódios. Você pode assistir o programa no Universal Channel. No Sci-Fi e no Estúdio Universal. Isso. Sensacional. Vamos assistir. Eu falei errado, então? Não, tá tudo certo. Não, agora chama Canal Universal. Aí a sigla era Universal CU. TV agora. Eu nunca entendo, esses canais vão mudando. A TV também, a gente era TV, mudou pra TV Tech também, é assim mesmo, vai mudando. Não, mas aqui, tudo. Mas o principal é o Sci-Fi. O principal é o Sci-Fi. É o Sci-Fi. Pronto. Sci-Fi que SYFY. Tem agora próxima temporada? Já. Deve estrear a 5ª temporada, que é a 2ª temporada do Cinelab Aprendiz. Em junho, julho, né? Por aí, deve ser, não sabemos. Vai ter um aprendiz agora? Não, até a 3ª temporada é o Cinelab onde a gente se ferra. A 4ª e a 5ª temporada é onde ferra os outros. Exatamente. Que maravilhoso. Tem umas cenas incríveis. Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver um episódio. Vamos ver. Esse eu achei maravilhoso. Presa aquela corda.
E perigoso também, É né? que decapitaram o câmera, né? Isso aí era pra ser uma. Era pra ser, não. É uma luta, né? Que a gente fez em cima do caminhão. Então, na verdade, existe uma noiva em fuga. E aí o marido tá indo atrás dela. E ela tá fugindo com o Tigrão. Então, eles pulam, né? Na tentativa de fugir do marido. Eles pulam em cima do caminhão pra sair vazado. Mas aí acaba que o marido pula em cima do caminhão pra ir querer tretar com o Tigrão. Mas é um filme pro amor. Pro amor, é amor livre. Consegui sentir isso. Vocês quiseram matar o cinegrafista também, é isso? Não, Então. O André Sigvalt, que é o diretor de fotografia dos nossos Que é filmes. nosso parceiraço. Mas ele sentiu o cabo batendo no boné dele e avisou todo mundo, baixa! Porque a gente passou do limite que a gente ia filmar. A gente ia filmar até um poste. Não, o pior que... Mas nesse momento a gente Dobra a ultrapassou o poste e chegamos onde tinha o fio elétrico. Porque o cara acelerou demais ali, né? não, A gente perdeu a passou do mão, a ponto. gente perdeu a mão, é. Só que ainda bem que não tem nenhum do contra lá e fala assim, baixa, por quê? Não vou. Mas esse não é de explosão, por exemplo. Mas vocês tomam um certo cuidado? Vocês testam antes Extremo ou às cuidado. vezes não rola? Não, extremo cuidado, principalmente pirotecnia. Você tem que sempre tomar cuidado para nunca se sentir relaxado e achar de boa fazer. Porque a partir do momento que você tá de boa, você para de ter cuidado e aí é que acontecem os problemas. E uma coisa tô de boa com sangue, sujei o cenário de sangue. É ruim, mas ninguém se machucou. Com explosão, a chance de se machucar é bem grande. Por isso que quando a gente mostra explosão, a gente não dá detalhes de como montar a explosão. Porque eu tenho uma frase que é: pouco conhecimento é pior que nenhum conhecimento. Você achar que sabe fazer é muito perigoso. Com certeza. Fugir com o Tigrão também. E bater no carro do Capel também. Aliás, você pagou ou não? Tinha seguro? Deixa pra Na lá. manhã seguinte o carro tava consertado, não sei o que Já tava- aconteceu. Ele não ligou, não. Vamos ver, tem mais um episódio, vamos dar uma olhada. E aí, Capel, detonar o negócio? Tá aqui, Acho ó. que esse foi um dos Esse é primeiros o episódios. primeiro do da Lab. primeira temporada. Esses caras já destruíram um carro e agora chegou o melhor momento do dia. Explodir uma bomba. É o Jack Bauer que faz a voz? É o dublador do Will Smith. Maravilhoso. Eu acho que é o cara que faz o Jack Bauer também. Deve ser. Quando quiser, pode ir. Isso aí, na verdade, é um teste que vocês estão fazendo. Antes de... A ideia é sempre mostrar também que as coisas não surgem do nada. Então, testes são necessários. E aí foi para ver a distância de segurança. Pelo jeito, se o Da dublê ficar a explosão. menos de 2 metros da explosão, ele vai acabar Só com que Deus nesse ou o povo do episódio, Rafa. faz tempo, viu? Ele é de 2013. Pô, Não sobrou nada do boneco, né? nem do ovo. O combustível foi deixado sem tampa. E todo o vapor, que é o que pega fogo na gasolina, evaporou. Por isso que a bomba não funcionou, inclusive. Mas no teste ficou bem bonito o fogo Pô, ali, ficou né? maravilhoso. No teste, na hora de filmar, O filme não rolou. Não deu certo. Tava incrível. Vamos ver, tem mais um? Vamos dar uma olhada. Agora a gente vai encher o caminhão de água e ver se... Esse eu achei super interessante. Qual que era a ideia desse... Esse daí era uma tromba d'água. Na verdade, um casal ia estar namorando num cantinho escuro na floresta. E uma buraco, né? Vocês são super pro amor, isso que é muito bom, né? cara. Mas aí chegava um maluco serial killer. Aí chegava um serial killer e acabava com a brincadeira do casal. Só que a natureza se vingava do serial killer, proporcionando uma tromba d'água que ia acabar com o carro, fazendo uma tora amassar a cabeça do serial killer. A cena ia ser gravada dentro do caminhão, Não, não? a ideia do caminhão é para promover o deslocamento de água. A enxurrada. É que aí abre a porteira, bruf, E vai pra sai cima do 20 carro. mil litros de uma vez só. Vocês vão colocar mais fraco? Mais fraco? Parece que, Não que tem o Google 20 mil discorda de você. Eu tô olhando, relaxa. Esse aí tem a aparição, né, das primeiras encarnações do Skull, né? Sim, foi a primeira vez que eu desenhei ele, ainda sem história. O filme que a gente rodou agora, O Scroll surgiu daí. eu comecei a desenhar a personagem para o filme desse episódio. Então eu desenhei a parte estética dele, mas ele não tinha a história que a gente tem agora. Tá vindo do meio a água também. Ele surgiu então em 2013, 2014, mais ou menos. Isso de 2013. Porque agora ela já passou. A gente, 2013 agora, né? Pois é, muitos anos já, né? Pois é, né?
Mas ó, a gente, na verdade, tem vários projetos de longa, de série, que a gente quer realizar, e o último que a gente conseguiu fazer por agora foi o Skull, né, que é a máscara de hangar. E eu acho que a gente tem mais um também, que, como a gente falou de explosão, eu queria ver, eu acho que o próximo da explosão, vamos dar uma olhada, que eu acho que é o nosso último. Vamos ver que tem essa coisa de explodir frutas, que eu achei incrível. Explodir frutas. Hoje na cena, a gente vai explodir uma minhoca. Seria legal ver os Uma órgãos minhoca, dela. ainda não é fruta. Então eu quero ver Uma minhoca gigante. em termos de custo-benefício. Não, é pra Fica testar o legal teste dos visual. explosivos Então é das frutas mesmo. em frutas. É tipo o Tremors, né, do Kevin Bacon. Isso. A gente tá tentando simular o Tremors e... Bom, Foi uma boa tentativa. A ideia, na verdade, era ver se como ela ficava, se... Não, criar opções de gosmas. Dá pra fazer gosmas com materiais químicos, Mas também dá para estar testando a intensidade do explosivo, para ver se ele colocava mais pólvora ou menos pólvora, para ver como que as partículas da melancia reagiriam. Se ela explodiria muito rápido e não daria para ver nada, ou se ela explodiria a ponto de a gente conseguir É que a ver gente fica explodir. achando, por exemplo, que colocar mais pólvora, mais explosão é melhor. Só que às vezes explode tão rápido que você não registra nada. Elas não aguentam muito, elas não têm resistência. E eu achei maravilhoso a coisa tipo assim, vamos colocar aqui um tomate cereja, um kiwizinho, uma uva Niágara. Vocês vão escolhendo as frutas. Mas é muito bom isso, né? Mas no fundo, macarrão funciona melhor que fruta, viu? Macarrão funciona? Macarrão Dá funciona aquele, bem. aquela coisa assim. Meio tripa, assim, né? E aí você tem que colocar a explosão pequena, porque você quer ver a explosão, senão ela não pode ser muito rápida. Por isso que eu falo, o que importa é o que a câmera vê. Porque às vezes ao vivo você faz assim, é isso? registra, Fez a porcaria? Só que na câmera ficou legal, ficou o que precisa para a história. Muito bom, olha só, Capel, Armando e Rafael são meus convidados do Acesso Geral de hoje. A gente está falando sobre alguns filmes que eles estão fazendo. E, aliás, no próximo bloco a gente vai falar sobre A Última Cova, que é o mais recente, e também vamos falar do último que eles acabaram, o mais recente também, não o último não, né? O mais recente que eles acabaram de filmar. A gente vai falar sobre, não sai daí bem rápido que a gente já volta. Estou de volta com o Acesso Geral, meus convidados de hoje, Capel Furman, Armando Fonseca e Rafael Borghi. Eles são do Infravermelho Filmes e estão aqui hoje para falar um pouco sobre cinema de terror e também sobre efeitos especiais. Vamos falar sobre esse lançamento de vocês que eu achei super interessante. Antes de começar o programa, aliás, antes de falar sobre esses filmes, vocês vieram fazer um bate-papo aqui no Sesc Jundiaí, né? A gente teve uma retrospectiva dos primeiros curtas de cada um. Então, foi bacana para não só a gente rever nosso trabalho, mas também trocar uma ideia com o público. E também um dos cultos mais recentes que a gente dirigiu junto, né? Então, a retrospectiva bem completa, assim. Vocês gostam de rever o trabalho de vocês ou às vezes dá uma olhadinha e falam, por que eu fiz isso? Mas é bom saber de onde a gente veio, né? É bom, né? Tem um pé no chão. Não, é legal para duas coisas, para ver a evolução da tecnologia de captação e a evolução pessoal também do que você achava legal, para onde você foi. É sempre bom rever, não negar o passado. É importante, né? Para saber de onde surgiu tudo. Formada totalmente nossa base foi formada nessa época, né? Onde a gente começou a se relacionar no trabalho, o que cada um ia fazer. A gente foi fazer o filme do Armando, aí ele me convidou para fazer parte do filme, aí eu fui fazer o meu filme, o Capel chamou, a gente acabou fazendo um filme do outro e acabou... A estrutura que a gente tem hoje, ela evoluiu a partir dessa base que a gente tinha que surge nossas curtas, né? O Capel fez o Belina e a Esfinge. Eu fiz em 2000. Que tinha aquela coisa... Que não era um filme de terror, mas ele tinha um suspense, ele era misterioso, né? Primeiro longa que eu fiz como cabeça de equipe os efeitos especiais. Era um filme policial. Um filme policial bem legal. É bem legal, para mim foi uma experiência bem... Com Fábio Assunção, né? Fábio Assunção, faz tempo. Faz tempo, pois é. Não, nem tanto, quase 20 anos. Quase 20 anos faz tempo, sim. Eu estou completando 20 anos aqui na TV. Ih, meu Deus do céu, que loucura. Olha só, vamos falar de A Última Cova, então. Eu assisti o teaser. Legal. E achei uma coisa incrível. Estava falando pro Capel que tem uma coisa meio de Lost, é uma coisa misteriosa, que você não sabe o que está acontecendo, e dá vontade de você assistir. Eu fiquei sabendo, na verdade, que é um curta, não é um longa, né? Sim, ele é para ser um trecho que a gente retirou do longa. A gente quer fazer o longa, mas em vez de filmar um curta com começo, meio e fim, a gente pegou um trecho do longa mesmo e filmou essa parte. Vamos assistir o teaser antes de falar sobre ele? Vamos dar uma olhadinha. Os caras estão fazendo a limpa. Mantém informado, hein? Me traz a cabeça dele. E o caderno! Traz o caderno! A gente
gente nem devia ter fugido de lá. Ela ainda podia estar viva. Foi só nela que a gente pensou. Santiago! Cara, é muito maravilhoso. Me conta um pouco da história da Última Cova. Então, a Última Cova se passa num universo onde meio que o mundo acabou, não existe mais Estado, governo, meio que as pessoas estão jogadas, né? Porque teve um vírus, muita gente morreu. E aí são criadas pequenas comunidades, algumas rurais, algumas feudais, onde as pessoas moram. E aí a história da Última Cova que mostra esse casal fugindo, né? Junto com a filha, de uma comunidade onde eles eram meio que obrigados a trabalhar para ficar ali dentro das muralhas, com a segurança e tal. E aí, nesse caso, como o curta, né, hoje, é uma parte do longa que a gente quer filmar, a gente também lançou uma história em quadrinhos que é o prólogo ao filme que já tem, ao curta que já tem, que conta o que acontece antes, né? Então, nossa ideia é um dia ter isso tudo em filme. Na verdade, o curta surgiu primeiro e daí surgiu a revista. Isso mesmo. Isso. A brincadeira é que o lugar de onde eles fogem é como se a gente fosse um paralelo com a sociedade que a gente vive hoje em dia. Cara, então eles fogem da sociedade, mas a sociedade sempre vai atrás deles. Atrás deles, pra pegar eles. O capitalismo sempre está atrás das pessoas. Não rola uma série sobre isso? Não tem uma cara de série que dá pra você ficar assistindo. Muitas coisas, tudo. É mais ou menos isso que a gente tá querendo. A gente quer ter mais orçamento para rodar o resto do filme, que a gente só conseguiu levantar uma parte, por enquanto. Essa revista a galera encontra onde? Se você acessar lá, ultimacova.com.br, você vai ver o trailer e também tem o link lá embaixo pro Catarse da História em Quadrinhos, se quiser, tá no ar. E é muito legal que tem o QR Code aqui, que você vem com o celular e assiste. Isso. Com o... Deixa eu mostrar aqui o QR Code. Porque a História em Quadrinhos sozinha meio que não teria muito propósito se não levasse ao filme. Né? Que o propósito é assistir o filme e ver o resto da história também, né? Cara, que muito bom. O que a gente sempre trabalha e tenta nos projetos é sempre o negócio de transmídia. Não só para, nesse caso, começar a história em quadrinho e depois passar para o filme, mas também para criar uma associação de públicos, assim. Você tem um público que gosta de história em quadrinho, que vai gostar do filme. Você tem um público que gosta do filme e vai gostar da história em quadrinho. Então, a ideia é criar um multimídia, um transmídia, porque, no caso, a história continua, e associar diversos públicos. Que é mais ou menos o que acontecia com o Lost, voltando a falar de novo, que era aquela coisa de ter internet, era numa época que estava começando a internet ainda, YouTube, né, a galera ainda meio entendendo, e apareciam aqueles vídeos, e aparecia umas chaves, não sei aonde, revistas que você tinha que comprar, é mais ou menos isso, né? Também meio tudo se interligar. Não limitar os personagens, né? A gente junta tudo que a gente gosta, a gente é muito fã de quadrinho, a gente é muito fã de cinema, é do interesse nosso produzir quadrinho, né? Claro que não a nível como a gente tem vários amigos que produzem, mas a gente gostaria de estar nesse nicho produzindo quadrinho também. E por que não pegar nossas histórias, que a gente já tem os roteiros delas, e transportar para esse universo do quadrinho. Então a gente cria essa sinergia entre quadrinho e cinema, e a gente evolui a história no quadrinho. Então tem coisas absurdas que a gente não conseguiria filmar, o quadrinho se presta a isso nesse sentido também. E também porque às vezes a mídia é pequena demais para a expansão das personagens. Então, às vezes, um filme, por mais que você conte história, ele acaba sendo hermético naquele filme. E se eu quiser contar mais desse personagem, como é que eu faço? Faço outro filme para isso ou posso explorar outras mídias? Se desse, a gente fazia videogame também, mas é um pouquinho mais caro. Mas fica aí a proposta. Hein? Quem tiver interesse? É muito bom. E vamos falar do Skull também, que é a máscara de Anhangá. Você já falou um pouquinho da criação da personagem quando você estava fazendo o Cinelab? A criação estética. Só a estética dela. Só a estética. Eu desenhei a personagem para aquele filme que a gente ia produzir naquele episódio. A gente criou um certo carisma por ele, até usou diversas vezes, mas até então ele não tinha profundidade. Ele era sem contexto, ele era raso. Em 2015, eu falei assim, a gente tem um personagem visualmente legal, por que não trabalhar a mitologia dele, por que não trabalhar uma história, o background, o porquê ele existe, para onde ele vai, do que ele é feito e tudo mais. E aí eu peguei a mitologia pré-colombiana
que tem muita coisa, principalmente no Império Inca, que agregava diversas tribos e criava histórias, às vezes, muito similares ao do Ocidente europeu. E aí eu me peguei assim, pô, isso é tão legal, por que a gente está usando sempre referências europeias para criar qualquer mitologia de terror? Por que não pegar uma coisa que já está enraizada aqui, que é diferente para todo mundo? Obviamente, nenhum dos três aqui é Inca, mas a gente vive num continente que tem muita história para contar. Muita coisa, tem muita história que aconteceu antes dos europeus chegarem e que não é explorado. É esteticamente legal, é novidade, é exótico. Então a ideia do Skull, a máscara de Anhangá, é justamente... A Anhangá é uma mitologia do sudeste da América Latina, mas também ele é construído como uma amálgama do Império Inca. Então ele tem toda essa diversificação e ele propõe justamente esse embate entre a tradição que existia aqui e a quebra, a destruição dessa cultura pela chegada do novo mundo aqui no... o velho mundo é ali, mas o velho mundo já era aqui, antes do novo mundo chegar. Vocês acabaram de filmar agora, né? Faz poucos meses, poucos meses. Semanas. Dias. Não, meses. Meses. Poucas semanas. Isso. Você acabou de filmar, ele vai ser exibido, o primeiro corte dele agora. A gente está em processo de pós-produção ainda, que é um processo mais longo, porque ele é bem mais minucioso, é uma equipe bem menor, mas ele é minucioso. Então ele leva mais tempo. Porque, afinal de contas, não adianta nada você filmar bacana e correr para finalizar e entregar. Pega qualquer coisa aí, cansei desse filme. Então é um trabalho dedicado, assim. Provavelmente a gente consiga exibir um work in progress ou uma versão já finalizada do filme no Fantaspoa, que é o Festival Internacional de Cinema Fantástico em Porto Alegre. Que é onde o projeto surgiu, no Fantasmercado de 2018. Isso. Que foi o primeiro... Festival de Porto Alegre? Fantaspoa é o Festival de Porto Alegre. Cinema Fantástico. O Fantasmercado foi o primeiro mercado audiovisual das Américas voltado exclusivamente para cinema fantástico. Muito bom. Então, conferiremos em breve com a Natália Rodrigues nos cinemas. Sim, né? Isso. Muito bom. Agora, antes da gente terminar, eu preciso falar sobre essa produção nacional de cinema de terror, que cresceu muito, né? As pessoas perderam um preconceito que elas tinham de ir ao cinema para conferir filme nacional, porque a gente sabe que o público que vai ao cinema ainda tem um ranço de filme brasileiro. A gente sabe disso, e aqui no programa a gente tenta tirar isso, todo tipo de filme a gente divulga aqui, e eu acho importantíssimo a gente falar do cinema brasileiro aqui, independente de que seja uma comédia, um drama, a gente precisa falar do cinema brasileiro. E aí a gente sabe que tem um ranço com o cinema de terror também. A partir de um certo ano, esse ranço passou a diminuir, com os filmes do Marco Dutra, enfim, tantos outros filmes que vieram surgindo. E vocês, com o trabalho de vocês, também tiraram essa falta de vontade do público de ir ao cinema para conferir. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o público decidiu ir ao cinema? Essa coisa underground passou a ser uma coisa comercial válida também? O que rolou? Eu acho que não tinha. Você acha que não tinha? Acho que não tinha. O cinema é inacessível, diferente da música, onde você liga a rádio e você ouve a Anitta, e aí populariza fácil, alguma coisa que você está sempre massificando. O cinema ele não é massificador, né? A arte não chega nas pessoas. As pessoas têm que ir até o cinema. Isso dificulta muito a mensagem. Então, com a crescente de cinema de terror, tendo mais diversidade, divulgando melhor o cinema nacional, começa a fomentar e começa a ter gosto. Então, é uma questão de ter, na verdade. Não é que a galera não gosta de filme brasileiro, porque eles assistem novela. E é a mesma qualidade. Eu não acho que nem que eles não gostam, eles falam que eles não gostam, porque as pessoas estão assistindo, talvez, falam assim, não é que eu não gosto, é que na verdade elas não sabem. Não, ainda, tem um fator importante que é o econômico. Com certeza. Você vai gastar R$40 no cinema, você vai assistir R$40 com Vingadores. Sim. Porque você pressupõe que o audiovisual, que a cultura, e a cultura deve ter acesso fácil, mas cinema, em primeiro lugar, não é arte. Alguns filmes são artes, mas cinema não é arte, cinema é indústria. Cinema, nenhuma arte é medida por bilheteria, nem por prêmio que ganha no Oscar. Então, alguns filmes são arte, mas cinema não é arte. E, portanto, cinema tem seu custo. E aí a gente vive numa cultura em que as pessoas querem de graça, porque o YouTube é de graça, as pessoas querem de graça. E tem filmes que dá para fazer isso, tem filmes que não dá para fazer isso. Os que não dão, vão para o cinema. Só que, na hora de pagar R$40, eu vou escolher bem o que eu quero assistir, eu quero ter certeza, eu não posso arriscar. R$40 é muito dinheiro. Então, primeiro a gente precisa baratear o acesso ao cinema, que o Rafael falou. O acesso ao filme. Então, os streamings acho que estão facilitando bem isso.
São super importantes. Tanto é que esse mercado se abriu a partir do momento que o Netflix entrou no Brasil. Ninguém assistiria antigamente, todo mundo julgaria se passasse numa TV fechada 3%. Ah, não gostei. Mas passou no Netflix, então a galera teve acesso, pôde assistir vários episódios. Então massificou. Então tem a possibilidade da galera gostar ou não gostar. Antes só tinha a possibilidade da galera não gostar. Ah, não gosto porque não parece um filme do Michael Bay. Não vai parecer, é um filme brasileiro ainda, porra. E nem é pra parecer. A gente nem quer que pareça, né? Exato, então o lance é ter mais. Se você pegar mercados menores, muito antigamente, como a Nigéria, a Índia ou outros países, os filmes não eram tão bons quanto os filmes brasileiros e tinham um mercado superaquecido. O cinema indiano, por exemplo. O cinema chinês floreou porque eles não tinham acesso, por causa do regime, eles não tinham acesso, então eles começaram a produzir. Só que eles facilitaram o acesso do público ao filme. O filme sem o público não funciona. Então acho que hoje em dia, primeiro, não é ranço, mas é desconhecimento. Tem um certo ranço da qualidade técnica do passado, isso tem. E também da pseudo-elitização intelectual. Que fala assim, você que não entende meu filme, você é burro. O filme não é pra você. O filme é pra quem, então? Mas filme... Então decidir pra quem é seu filme. Filme fantástico tá tendo mais penetração mesmo nos grandes públicos, né? O último filme que ganhou o melhor filme aí foi A Forma da Água, né? Não, o outro, penúltimo, né? A Forma da Água é um filme de monstro, né? E que continue assim, que a produção brasileira continue fazendo filmes incríveis, que vocês continuem fazendo filmes muito incríveis. Gente, muitíssimo obrigado. Eu tenho que encerrar. Nosso tempo já está esgotadíssimo. Capel, Armando, Rafael, muitíssimo obrigado por terem vindo ao programa. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, é incrível, de verdade. Assistam, A Última Cova, assistam, tá? Legal. E os próximos filmes também. Valeu, gente. Obrigado. E eu espero você no próximo acesso. Não se esqueça, segundas, quartas, quintas e sextas, 6h30 da tarde. A gente tá por aqui. Até mais. Tchau.